Como a gente já divulgou no programa de hoje, na corrida eleitoral pela Prefeitura de Salvador, o candidato do DEM, Bruno Reis, lidera com 35% as intenções de voto, enquanto seus principais adversários aparecem empatados tecnicamente. Isso de acordo com a margem de erro de aproximadamente 13,5% no levantamento à tarde potencial pesquisa que está sendo divulgado hoje. Pesquisa realizada entre os dias 16 e 22 de setembro. Para discutir os resultados do levantamento à tarde potencial pesquisa, o Issa Bahia conversa agora com o cientista político Cláudio André, mais uma vez nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Jefferson. Prazer falar com você e com o Fernando. Prazer todo nosso. Bruno Reis na frente. Não é tanta novidade, porque é o que já vinha sinalizando outras pesquisas de intenção de voto realizadas até agora. Agora, os outros 3 candidatos imediatos aparecem empatados tecnicamente. Essa é uma novidade, Cláudio? Eu penso que sim, Jefferson. O que é que acontece, né? O momento que a gente vive é de um governo municipal, né, a gestão do prefeito Assemineto, que tem Bruno Reis na vice-prefeitura, tem uma grande aprovação, né, uma grande aprovação e uma avaliação positiva acima dos 70%. Então, de alguma maneira, né, isso daí reflete para o fato de que os outros candidatos que nós tivemos dentro dessa estratégia do governador Rui Costa foram lançados há pouco tempo, né? É uma estratégia eleitoral que, de alguma maneira, apresenta vantagens e desvantagens. Então, esse cenário eleitoral montado de última hora também reflete nas preferências do voto dos soteropolitanos. Então, o que dá para a gente perceber é que o candidato Bruno Reis desponta, né? Com 35%, inclusive uma margem, né, de voto, de intenção de voto muito parecida com o cenário eleitoral de 2012, né, quando o Assemineto se elegeu pela primeira vez. A pesquisa do Ibope de agosto de 2012 mostrava Assemineto com 40%. Agora, a grande novidade é essa: a gente passa a ter uma pulverização mais acentuada por conta de uma estratégia do governador Rui Costa, que representa aí dois olhares, né? Primeiro, a questão do fim das coligações proporcionais. Então, isso de fato provoca uma perspectiva dos partidos em ter voo solo para conseguir impactar, né, na eleição de vereador. E também o fato, Jefferson, que nós temos, né, a questão da cláusula de desempenho. Pouca gente está falando disso, mas o que é que acontece? Em 2022, os partidos precisam atingir 2% dos votos válidos em 9 estados, né, com 1% em cada, ou bancada de 11 deputados federais de 9 estados. Então, essa estratégia, né, da base do governador em seguir, né, separado, também reflete essa perspectiva. Claro que também essa questão ela é considerada a partir da chance de eleição, né, da chance eleitoral. Os partidos de oposição ao prefeito Assemineto sabem que, nesse momento, e a pesquisa ratifica isso, né, de que há um favoritismo por parte do candidato que representa o grupo, que é o Bruno Reis. Na sua avaliação, Cláudio, o que poderia fazer mudar, virar esse jogo? Eu penso que há 2 fatores, Jefferson. Primeiro, né, a questão mais voltada ao debate programático, as ideias e propostas que esses candidatos, né, coloquem na mesa e debatam com o candidato, né, do governo, num cenário em que haja um acúmulo de força de um nome, certo? E, sobretudo, no conjunto, a busca aí de um segundo turno. O fato, talvez, interessante seja como serão debatidas as ideias e questões, né, propostas sobre Salvador, porque, de alguma forma, o que é que a gente percebe? Houve aí o que eu costumo dizer que é um delay sociológico, né? Por conta da pandemia, esse ano a gente não viu por parte
dos pré-candidatos, até porque o cenário foi montado há pouco mais de um mês, né? A questão mais problemática da cidade, os debates mais voltados à economia, ao turismo, ao perfil econômico da capital baiana, as questões atinentes à educação, à saúde. Então, a gente percebeu que, de fato, a gente teve aí um momento atípico. E o outro fator, certo, que é importante a gente destacar, é o peso do governismo, certo, do Rui Costa e também do governador Rui Costa e do presidente Bolsonaro. Então, são duas questões aí, são dois nomes, né, são dois polos que conseguiria, de fato, tripolarizar com a candidatura do grupo do prefeito Assemineto, que é a candidatura de Bruno Reis. Então, seriam fatores externos. Mas o que é que a gente percebe? Isso, inclusive, é tema de estudo da ciência política. A eleição municipal é voltada para as questões locais. É muito difícil a gente perceber que o fator nacional vai ser decisivo no primeiro turno. Talvez no segundo turno, por uma diferença pequena, né? Para a vitória, para a margem de vitória de um candidato, qualquer agregação de interesses acaba sendo diferencial. Mas o que a gente vai perceber nesse cenário aí, que está posto pela pesquisa, Jefferson, é que o candidato Bruno Reis vai, de fato, batalhar, né, para vencer no primeiro turno. Esse é um cenário consolidado e, de alguma forma, será inevitável que os candidatos de oposição, né, da base do governador Rui Costa, olhem para uma perspectiva de radicalizar na narrativa e de buscar, de fato, uma crítica à candidatura de Bruno Reis. Professor, até a última semana, durante o período de pré-convenções, tinha a candidatura da ex-senadora Lídice da Mata como um dos nomes da base aliada do governador Rui Costa. Ela retirou essa candidatura e apoiou o nome da Major Denise. Mas, ainda assim, houve uma diluição das intenções de votos. Se a gente comparar, eu sei que não é a maneira mais adequada comparar pesquisas diferentes, com cenários diferentes, mas a gente percebe que há uma diluição desses votos para nomes como Olívia Santana, que cresce, e a própria Denise Santiago, que foi a herdeira do apoio do PSB. E essa pesquisa mostra uma queda do Sargento Isidório com relação a outros levantamentos prévios. Esse cenário de diluição de votos de nomes como Lídice e a chegada de Olívia e de Denise muito mais próximo do Sargento Isidório mostra o potencial de crescimento dessas duas candidaturas femininas que fazem parte da base do governador Rui Costa? Sim. A gente vai ter nesse momento, a partir de agora, que a campanha, né, a partir da próxima semana, de fato, será oficial e o pedido de voto será permitido, a gente vai perceber que o Sargento Isidório, diante da sua rejeição, será questionado o tempo inteiro pela sua capacidade de liderar, de governar a cidade como Salvador. Então, há espaço, né, para que haja, de fato, uma recomposição dentro das candidaturas de centro-esquerda, das candidaturas que também estão dialogando na base do governador Rui Costa. No entanto, Fernando, é importante destacar, e também olhando para os números, né, que é inevitável que as candidaturas da base do governador Rui Costa tentem puxar voto de fora do seu arco, diremos assim, da sua bolha ideológica, né? Então, é importante que a gente perceba que, por exemplo, eu falava em 2012 que foi esse cenário mais pulverizado que nós tivemos, né? Diferente de 2016. Para a gente ter uma comparação, em setembro, né, no início de setembro, a pesquisa Ibope de 2012 mostrava Pelegrino com 27% e Assemineto com 39%. Certo? Então, o que é que isso daí quer dizer? Que essa estratégia de pulverizar muito, ela tem um limite, porque, de fato, vai ter que ter uma recomposição interna na busca dos apoios, né? Porque é todo mundo girando em torno de um mesmo grupo,
e, ao mesmo tempo, vai ser necessário puxar votos, né, de agregar força fora desse arco pensado pelo governador, que tem aí um teto, né, ou melhor dizendo, um piso, né, inicialmente de 30%. Se a gente somar aqui Isidório, né, Olívia, Major Denise, Bacelar, a gente chega aí perto dos 30%. Então, é muito importante a gente perceber que isso vai impactar nas estratégias até aqui, porque me parece que, olhando, né, de maneira ampla e de maneira panorâmica, dá para perceber que todos os pré-candidatos e pré-candidatas da base do governador Rui Costa foram relativamente tímidos no ataque, nas críticas e mesmo na formulação de propostas e ideias alternativas, né, que gerassem impacto político na sociedade em relação ao cenário eleitoral deste ano. E, sobretudo, nas críticas ao candidato Bruno Reis. Porque o que é que está acontecendo? Quando a gente olha para os dados da pesquisa, dá para perceber que tanto o governador Rui Costa e, sobretudo, o prefeito Assemineto mantém uma grande aprovação, e isso é um ponto importante para a gente analisar o comportamento eleitoral dos soteropolitanos. Ou seja, eles aprovam, né, o governo municipal e aprovam o governo estadual. Isso dá pouca margem para que se aquela polarização mais radicalizada, né, de um grupo contra o outro. Cláudio, como é que explica Isidório, Olívia e Denise, que estão empatados em segundo lugar, empatados tecnicamente em segundo lugar, serem também os candidatos com os maiores índices de rejeição? Eles estão em segundo, tecnicamente, mas tem os maiores índices de rejeição. O Isidório, aliás, é o campeão de rejeição. Ele tem mais de 60% de rejeição. Depois, Olívia Santana com mais de 40% e Denise Santiago com 40%. Como é que a gente entende essa lógica aí? Então, Jefferson, o que acontece? Essa pergunta, formulada pelos institutos de pesquisa, em geral, buscam medir a chance de voto, né, de todos os candidatos e o índice de rejeição. O que é que significa isso, basicamente? Que essa rejeição, num determinado momento, é quando o entrevistado ou entrevistada entende que não dará voto para aquela pessoa, certo? Então, o que é que explica isso? Na cabeça isso é uma questão até semântica para a gente conversar aqui rapidamente. Porque é o seguinte, essa pergunta, ela aparece para o eleitor entrevistado, né, como uma questão em que você é colocado a pensar se vai votar em várias pessoas. E há uma tendência de que a escolha, né, da preferência do voto de uma pessoa signifique, em geral, a anulação das outras possibilidades, certo? Então, o que dá para perceber aqui, de alguma forma, é que tem uma parte, né, todos eles apresentam uma quantidade expressiva, com exceção de Bruno Reis, certo? Que é bastante conhecido pelo cargo que ocupa, né? Então, de fato, apresenta aqui um cenário muito mais favorável, somente com 28% de rejeição, e tem aí a grande questão de termos o sargento Isidório com 63%, e isso daí é algo muito semelhante ao que tivemos na última eleição, quando ele foi candidato. Ele consegue mobilizar uma parte do eleitorado, né, a seu favor, mas, ao mesmo tempo, uma grande parte entende que ele não tem condições, né, ele é rejeitado do ponto de vista do voto. O que é que eu posso dizer nesse momento? É que esse resultado é em aberto. Essa rejeição ela é dinâmica, certo? Inclusive, quanto mais um político é conhecido, maior a tendência dele mobilizar rejeição, né? Ele mobiliza duas torcidas, diremos assim. Uma a favor e uma que é relativamente crítica, né? E desfavorável a ele. Professor, sobre essa questão do Isidório, ele pontuava próximo aos 20%, cai para 10% e tem um empate técnico com Olívia Santana e com a Denise Santiago. São os três principais nomes da base do governador Rui Costa na disputa,
somados também ao bacelado Podemos. Esse embolamento, essa confusão entre os candidatos da base do governador Rui Costa indicam que a chegada de Rui pode ser decisiva para, eventualmente, havendo um segundo turno, o candidato for aquele em que o governador entrar de cabeça na campanha? Isso está em aberto. Isso está em aberto, Fernando, porque nesse momento, olhando para os dados, tá, a possibilidade, né, do governador Rui Costa liderar, né, o processo de agregação de voto é tamanha. De fato, é um dos grandes cabos eleitorais dessa eleição em Salvador, assim como o prefeito Assemineto. O que é que acontece, no entanto, é que isso vai depender, sobretudo, no cenário que está posto, dessa capacidade, né, de que os votos indecisos e os votos hoje em algumas figuras consigam não ir para Bruno Reis para garantir, de fato, uma tendência aí para o segundo turno, né? Então, eu vejo que a sua entrada na campanha será, de fato, decisiva, para um nome, né? Para conseguir, talvez, pendular. Mas se ficar uma coisa muito solta, né, para a base, isso daí pode também gerar uma dificuldade em conseguir trazer esses indecisos e, sobretudo, para garantir um cenário de segundo turno, né? Um cenário em que o candidato Bruno Reis não obtenha mais de 50% dos votos já no primeiro turno, os votos válidos. Então, eu acho que está tudo em aberto. Assim, eu vejo, né, o cenário e entendo, até por conta desse empate técnico, até porque, de fato, a gente tem outra questão que às vezes é pouco falada, né, que é a questão da coligação majoritária e a quantidade de vereadores, tá, que estará pedindo voto, que estará, de fato, nas comunidades. Inclusive, uma questão de hipótese que a gente pode deixar aqui em aberto para as próximas pesquisas é talvez o fato de que a queda de Sargento Isidório se deva a uma atuação muito forte de candidatos da própria base do governo e também do candidato Bruno Reis nas suas bases eleitorais, porque o que a gente percebe é que, olhando para 2016 e 2018, Sargento Isidório teve em 2018, por exemplo, né, para a gente comparar, cerca de 179 mil votos em Salvador. Então, o que é que isso quer dizer? Em que medida, né, ele vai descer a sua base, né? Com que medida ele vai perder a sua base nesse momento? E eu vejo que é algo muito difícil, porque o trabalho social que ele realiza, a relação que ele tem com bases religiosas, o trabalho social feito por ele, gera, de fato, uma fidelização, gera ali uma representatividade, desculpa novamente, em relação ao eleitorado que ele atinge. Então, eu considero que está em aberto essa relação dos outros candidatos com essas bases eleitorais da nossa cidade, né, do que a gente às vezes chama do miolo de Salvador, dessa área que não é necessariamente a orla, tá? E penso também que vai ser decisiva a forma como as candidaturas apresentarão um debate sobre a cidade. Eu vejo que nós tivemos aí um vácuo sociológico, porque, de fato, eu tenho uma opinião pessoal, eu ainda vejo um debate muito tímido em relação ao que os candidatos querem apresentar como solução para a cidade. Tá certo. Penso que esse debate pode ser ainda mais enriquecedor a partir da próxima semana. Cientista político Cláudio André, conversando conosco sobre o levantamento à tarde Potencial Pesquisa, o primeiro realizado após as convenções partidárias aqui para a Prefeitura de Salvador. Levantamento que coloca Bruno Reis como líder nas intenções de voto e depois com o Sargento Isidório, Olívia Santana e Major Denise Santiago empatados tecnicamente em segundo lugar. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia e até uma próxima, Cláudio. Grande abraço, Jefferson, Fernando. Foi ótimo conversar com vocês. Mais uma conversa que você pode acompanhar de novo na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h50 na Tarde FM.